Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, recentemente eu postei essa foto aqui lá no Instagram. Quem não me segue já aproveita, tá? O meu Instagram pessoal é Josi Daresbach, o Instagram de business, né, de trabalho é Personal Shopper JD. Quando eu postei essa foto aqui, ela deu muita repercussão. Faz pouco tempo que eu postei, só pra vocês terem uma ideia. E já tem, assim, muita repercussão do pessoal comentando e tudo mais, porque as pessoas... elas precisam de uma motivação, elas precisam de se inspirar em alguém, né? Todos nós precisamos de nos inspirar em alguém. E eu já passei por poucas e boas aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, sempre tentando alguma coisa nova, sempre inovando. E eu vou contar um pouquinho da minha história hoje pra vocês. Por que eu vou contar um pouquinho da minha história? Pra ver se eu consigo te mostrar que nem tudo é tão fácil assim, mas tudo bem, entendeu? Que a gente vai passar por alguns desafios, a gente vai passar por coisas, algumas coisas darão certo, algumas coisas não darão certo, mas tudo bem também, tudo é aprendizado. Então eu vou abrir um pouquinho a minha história aqui, eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas só pra vocês terem uma noção de um pedacinho. Assim, eu não costumo fazer vídeo assim no meu empreendedorismo, sobre motivação, essas coisas assim, não. Mas eu gosto muito de ler, de assistir vídeos sobre isso. O que acontece? Quando eu tinha 13 anos de idade, a minha mãe mudou de Camaquã, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Não é Porto Alegre, foi ali na região de Alvorada. Quem conhece Alvorada, terra dos bandidão ali, ali mesmo. Então, com 13 anos, eu morei 6 meses com a minha avó. Todo mundo foi para Porto Alegre, todos os meus irmãos, somos em 5, né? 3 meninas, 2 meninos e a minha mãe. A minha mãe separou do meu pai. Ela procurou uma casa para comprar lá em Porto Alegre, ela achou. Eu falo Porto Alegre porque todo mundo conhece Porto Alegre. E eu fiquei com a minha avó ainda. Quando eu fui, depois que todo mundo já estava lá, passaram-se 6 meses e eu fui pra lá com eles, eu pensei assim, nossa, mas eu tenho vontade de comprar e ter coisas, porque lá tinha tantas lojas. Eu vivia no interior, então não tinha nada pra comprar, né? Então, lá tinha tantas lojas, tantas coisas legais pra comprar, e eu comecei a ver minha prima fazendo boneca de lã. E ela fazia aquelas bonecas de lã. Eu não lembro se ela fazia pra vender ou não, eu não lembro. Mas eu quis aprender. E eu comecei a vender na escola, porque com 14 anos eu comecei a vender essas bonecas na escola. E foi o maior sucesso ali entre os adultos comprando as minhas bonecas, entendeu? Boneca de lã, eu nem sei se tem... Não sei nem explicar como que é, mas enfim, eu fazia aquelas bonecas para vender com 14 anos e eu conseguia comprar minhas roupinhas, porque a minha mãe recém tinha separado e eram 5 filhos. Por mais que os mais velhos estivessem trabalhando, cada um trabalhava para si, para ajudar em casa, então não dava para ficar comprando assim. Eu nunca gostei de roupa de marca, mas eu queria, né? Eu queria mais. E aí então eu comecei a fazer as bonequinhas para vender na escola. Depois eu comecei a vender Hermes, tempo que tinha a revistinha Hermes. Naquela época não tinha revista de Boticário. Se eu não me engano, alguém falou ali que hoje em dia tem revista de Boticário. Não, naquela época era Avon, Natura e Hermes. Mas Natura era só para quem tinha dinheiro. Eu não tinha condições nenhuma. Então comecei a vender Hermes. Aí eu vendi e comprava. Comecei a vender Avon depois, foi uma grande vitória pra mim com 14, 15 anos, começar a vender Avon. Então assim, eu sempre estive presente em vendas, sabe, de alguma forma. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar fora, porque, né, no Brasil, até então, não sei agora, não podia trabalhar com menos de 18 anos. Então eu fiz a minha carteira de trabalho e comecei a trabalhar fora, meu primeiro emprego, nas lojas do Aldo. Quem aqui me segue... quando eu trabalhava lá. Então meu primeiro empreguinho com 18 anos e foi de vendedora. Eu pensei, eu quero de vendedora, eu me dou bem como vendedora. Só que eu fui um fracasso como vendedora, eu só mexia no cabelo o tempo todo, eu ficava nervosa. Hoje em dia eu entendo por quê. Porque eu não acreditava naquilo que eu vendia. Era só uma venda, entendeu? E eu não conseguia fazer direito, eu não conseguia vender até que me colocaram no caixa. Lá no caixa eu me dei super bem, porque eu era boa em matemática, eu pegava as coisas rápido, eu era boa em coisa de computador, que na época computador também recém que tava... aí eu fiz um curso de computador e tudo mais, então eu me dei super bem no caixa, na parte administrativa da loja, Lojas do Aldo.
E eu fiquei lá por alguns anos até que a empresa começou a crescer, a empresa deles, e eles começaram a abrir filiais em outros estados e outras cidades também do Rio Grande do Sul. E eu comecei a ir nessas lojas para ensinar o sistema de computador. Uma dessas indas e vindas, eu fui para Santa Catarina, com 22 anos eu já tava, né? Eu fui para Santa Catarina, gostei muito de lá e eu falei, deixa eu ficar aqui, porque a central, o escritório era em Santa Catarina. E aí eu falei assim, deixa eu ficar aqui. Eu sei que eu fiquei lá com 22 anos, eu estava morando lá sozinha, eu alugando meu apartamentinho sem ajuda de custo financeiro nenhum da minha mãe, de ninguém, eu e mais eu. E aí eu fui morar lá, morei 2 anos lá sozinha e fiquei lá na empresa. Depois eu quis voltar, porque aconteceu umas coisas muito esquisitas de um cara um velho muito louco que tinha lá no prédio que eu morava. E eu arranjei um namoradinho que trabalhava na mesma empresa, mas que morava em Porto Alegre. E aí eu pensei, por que não voltar? Voltei. Quando eu voltei, eu não tinha emprego, tava desempregada, né? Eu tava ganhando bem, né, naquela outra empresa, mas e aí? Fui procurar emprego, consegui emprego nas lojas Renner, onde eu fui trabalhar na parte de fazer cartões lá, quando tu faz o cartão lá no 5º andar. Eu não ia ser caixa, eu não queria ser caixa, eu queria uma coisa melhor. E naquela época, ou tu era tipo, lá não tem vendedor, né? Mas ou tu ficava lá arrumando as coisas na loja, ou tu era caixa, ou tu fazia parte do administrativo, que é fazer cartão, que não é. Pra quem tem 22, 23 anos, é ok. Eu aprendi muito lá, porque a empresa, as lojas Renner, ao menos na época, é uma empresa que é daqui, né? Então aqui a JCPenney, se eu não me engano, ela é dona da lojas Renner, ou era dona da loja Renner na época que eles tinham comprado. E eles são muito empreendedores, muito assim... No Brasil tem muito isso, né, de incentivar, de empreendedorismo, incentivar o funcionário, de fazer motivação. Aqui não tem, aqui se tu não trabalha, tu não ganha. Porque tu ganha por hora. Então aqui não tem essas coisas, não tem nem comparação com essas coisas no Brasil. Que no Brasil a gente tem que incentivar o funcionário, tem o funcionário do mês, tem o amigo secreto, o amigo oculto. Então assim, tem um monte de coisa diferente que aqui não tem, ao menos não nas empresas que eu trabalhei. Enfim, lá eu aprendi muito. Eu trabalhei, eu acho que uns 2 anos lá. E com 24 anos, então, eu voltei para as lojas do Aldo como subgerente, né? Então assim, eu era muito nova, 24 anos, como é que eu ia ser gerente? E assim, na época eu não entendia, mas como? Eu sei que eu posso, e eu queria ser gerente. Até que passou 1 ano e eu consegui virar gerente, com 25 anos de idade eu virei gerente. Mas sempre com esse negócio de vendas, em mim. Porque quando tu é gerente, tu tem que incentivar os outros a vender, né? Tu tem que mostrar resultados. Então assim, eu era muito boa em incentivar os outros a vender. Mas eu não conseguia eu ir lá e vender para o cliente, porque eu tinha esse bloqueio em mim, porque eles disseram que eu era ruim como vendedora, desde lá do começo, com 18 anos, entendeu? Então eu fiquei com isso em mim. E nisso eu continuei. Quando eu trabalhava nas lojas Renner, eu tava vendendo Natura. Finalmente eu consegui ser cadastrada na Natura, porque tinha que ter um pouco mais de dinheiro para fazer isso. E eu fazia também muitas bijuterias, coisa manual assim, sabe? Bijuteria manual mesmo. E eu fazia muito, e foi o maior sucesso na Renner. O pessoal comprava pra caramba. Eu tinha um custo de R$1 pra fazer uns cordõezinhos assim, que era muito na moda na época, de tecido. E tinha o finalzinho, com as 2 pontinhas, o finalzinho era de metal. Eu gastava R$1, eu vendia por R$8. Então assim, eu vendia aquilo lá igual água, assim, era quase igual ao meu salário do mês na Renner. Então, de tanto que eu vendia, o pessoal comprava pra caramba. E Natura também. E então a venda estava sempre presente em mim, sempre presente. Quando eu virei gerente, eu não pude mais fazer esse tipo de coisa, né? Nem precisava, porque eu ganhava muito bem como gerente. Como subgerente eu ganhava bem, mas como gerente muito mais, porque era por comissão. E a loja que eu tava era a loja que mais tinha movimento, e era a loja das filiais todas, era a loja que mais vendia. Então eu ganhava muito bem em questão de comissão. Enfim, vim para os Estados Unidos. O que aconteceu? Quando eu vim pra cá, teve uma época que eu não falava inglês, eu não tinha documento, indocumentada, e sem inglês, tu é aqui o quê? Analfabeto, né? O
que eu comecei a fazer? Eu trabalhava fora, em questão de, já vou terminar, tá, gente? Calma aí. Mas fica aí que o final vai ser legal. Eu trabalhava fora como ajudante de limpar a mesa, que a gente chama de busser, né, em restaurante, porque eu não sabia falar nada de inglês. Aí depois eu fui trabalhar numa loja de novo, uma loja de roupas, só que no estoque, porque eu não falava inglês, então eu ajudava a passar a roupa, colocar as roupas nos cabides, conferir, essas coisas assim. Eu era boa nisso, porque eu já tinha muita experiência de anos, desde os 18 anos eu tava no caixa, mas eu fazia isso de vez em quando pra aprender coisas diferentes, né? Que a gente tem que ser assim, aprender coisas diferentes, tem que se doar de graça, sim, de graça, pra tu aprender coisas novas. E isso, quando tu é novo, é muito bom tu fazer, porque tu tem experiências diferentes, tu aprende, tu abre a tua mente pra coisas diferentes. Tá, então pronto. Quando então eu vim aqui para os Estados Unidos, que eu parei de trabalhar, eu fui só estudar. Só que bem na hora que eu parei de trabalhar, passou 2 meses que eu tava só estudando, que eu queria me dedicar para estudar, para aprender inglês, o meu marido Isaac, eu não sei se ele perdeu o emprego, eu não sei o que aconteceu, que chegou o inverno, a gente morava lá em Boston, e o serviço dele deu layoff, que chama tipo, é como se fosse uma licença, porque nevava muito, não tinha emprego, então ele ia ficar uns 3 meses em casa sem ganhar nada de dinheiro. E aí o que eu tive que fazer? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar um dinheiro de alguma forma, né? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar batom da MAC, aqueles batons de lançamento que são exclusivos, eu vendia no eBay por $3 a mais, era $15 que eu comprava na MAC com mais as taxas, saiu por 16, eu vendia por 19,20, com todas as taxas eu ganhava $3. E aí dali do eBay eu comecei a vender no Mercado Livre lá no Brasil, né, eu morando nos Estados Unidos. O que acontecia? O Mercado Livre bloqueava minha conta toda vez porque eu não posso não estar com o produto em mãos. Aí eu abri a conta no nome de alguém. Eu sei que eu abri uns 20 cadastros com CPFs diferentes de pessoas que eu conhecia diferentes no Mercado Livre para eu poder vender. E todo mundo que eu vendia lá, eu colocava no meu Facebook as pessoas para eu colecionar os clientes. Até que veio o Instagram e eu comecei a mostrar essas coisas que eu mostrava no Facebook, eu mostrava no Instagram, o pessoal começou a pedir para eu gravar e mostrar e fazer vídeo. E eu comecei a fazer vídeos no YouTube lá em 2012, que foi quando eu criei a minha lojinha online Luxstars. A venda tá sempre presente na minha vida, para vocês terem uma ideia. Aí então eu tive uma lojinha online, de novo, estava ainda sem documento, sem inglês, e eu comecei a vender, eu não fazia redirecionamento personal shopper ainda não. Nessa época eu nem sabia que existia personal shopper, tinha redirecionamento. Mas enfim, eu não fazia, eu vendia na loja online, então eu sempre vendendo, só que dessa vez online, mas eu fazia meus vídeos no YouTube para mostrar as coisas que eu vendia, foi assim que eu comecei o meu canal do YouTube. Gente, esse tempo todo vendendo esse tipo de coisa, foi tudo foi uma bagagem para eu chegar até aqui. Eu já passei por vários trabalhos, eu já trabalhei fora, foi muito bom quando eu mudei para Louisiana há 4 anos atrás. Desde quando a gente mudou para Louisiana, o primeiro dia eu e o Isaac nos olhamos e falamos assim: eu não gostei desse lugar. E ele falou: eu também não. Mas é aqui que ele conseguiu um trabalho muito bom na época e ele ficava lá 2 semanas nessa empresa, dormia lá tudo e só vinha para casa de 4 em 4 dias, dormia uma noite e voltava 2 horas da nossa casa. Então assim, foi muito sacrificante todo esse tempo. Por que a gente saiu de Boston? Porque lá em Boston não estava dando certo para nós em questão de emprego. Nós não estávamos sabendo onde procurar emprego, como conseguir uma coisa melhor. Então, para nós, a gente percebeu, não tá dando certo aqui, a gente gastava muito indo em restaurante, a gente queria acompanhar as pessoas que lá já estavam melhores do que nós e a gente não conseguia acompanhar. Então, quando a gente foi para Louisiana, a gente parou de ir em restaurante, até mesmo porque lá não tem nada para fazer e não tinha amigos também, então a gente começou a conseguir pagar os nossos débitos, todas as nossas dívidas, que a gente foi com mais de $10 mil de dívidas para Louisiana. O Isaac começou a trabalhar, depois já veio meu documento, eu comecei a trabalhar fora, cancelei a lojinha, porque aí até então o dólar estava alto. E o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar fora, comecei a aprender o inglês, foi muito bom. Só que aí eu trabalhava como gerente de novo em uma churrascaria, trabalhei lá por 2 anos e assim, era 50, 60 horas por semana trabalhadas e
assim, sempre exausta, e eu não gostava do que eu fazia, porque eu me sentia muito insegura. Sabe assim, quando quando eu não domino o que eu faço, eu me sinto muito insegura e as pessoas percebem. E eu tava assim, eu não aguento mais, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Até que eu mudei e eu fui trabalhar na Macy's aqui, que é tipo a Renner lá no Brasil. Aí eu tinha tempo, mas eu não tinha dinheiro, entendeu? Aí pronto, voltei pra churrascaria como gerente de novo, fiquei mais 10 meses. Aí eu falei, não, já sei, quero ser garçonete. Então, ao invés de gerente, quero ser garçonete. Passei pra garçonete. Aí mudei, fui pra New Orleans. Quem acompanha no Instagram toda essa minha saga aí, se lembra do que eu tô falando. Mudei de emprego como garçonete pra New Orleans. Eu dirigia 1 hora e meia por dia, toda vez que eu ia trabalhar, 4 vezes por semana, como garçonete. Ganhava bem? Ganhava, só que não tava valendo a pena. Aí eu pensei assim, não, mas eu não quero, não é isso ainda que eu quero. E sempre pesquisando, sempre estudando, fui ser Uber lá em New Orleans também. Dirigi 1 hora e meia pra chegar em Uber, porque na minha cidade Uber não dava dinheiro. Foi pior ainda, eu só fui caindo, né? Regredindo. Fui burra? Vou dizer, não, foi. Mas posso dizer pra vocês que são nas piores horas, na hora que a gente tá mais precisando, é que vem as grandes ideias, né? É a hora que a gente tá assim, passando o sufoco, que a gente tá no aperto, é que vem as grandes ideias, porque aí tu começa a pesquisar, tu começa a seguir outras pessoas que são empreendedoras, tu começa a ter ideias, eu posso fazer isso, eu posso fazer... Porque aí tu vai ter tempo, tu começa a se dedicar a fazer aquilo ali, e aí que vem as grandes ideias. E se tu tem coragem o suficiente para implementar alguma ideia, tu vai correr atrás. Então, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, desde cedinho, se você tiver 18 anos, estude muito, sim, é muito importante estudar muito, se doe, trabalhe de graça, não tem problema, tu é novo ainda. Pode trabalhar de graça sim, para tu aprender como que faz aquele negócio, como que faz aquele cálculo, como que faz para conduzir aquela empresa ali. Então se doe. Você tem tempo ainda, quando você tem 20, 22 anos, 24 anos, você ainda tem tempo. Arrisque. É muito importante arriscar. Muito raro quem já tem sucesso na primeira vez que arrisca. Então assim, tu vai arriscar várias vezes e não vai dar certo. E tudo bem, porque tu vai tirar uma lição desse risco que tu tá correndo, entendeu? Então, arrisque sempre. Tu ainda é novo, não esquece. Mas quem não é novo, Josi? Quem não é novo, tu teve uma bagagem de uma vida inteira. Se tu nunca arriscou, provavelmente tu não tem bagagem hoje em dia. Tu vai ter que continuar sendo empregado ou arriscar, mas talvez não dê certo. Agora, quando tu é novo e tu arrisca muito, tu arriscou tantas vezes que quando tu chega a uma certa idade, tu não vai cometer mais os mesmos erros. Então tu já aprendeu muita coisa. Então provavelmente quando tu for mais velho, um dia tu vai conseguir chegar onde tu queria. Mas para isso tu estudou muito, tu pesquisou muito, tu se doou muito, tu arriscou muito. Entendeu? Então depende muito de uma... Não quer dizer que não vai dar certo hoje também, não quer dizer isso. Mas a probabilidade é mais fácil de dar certo para quem já arriscou muito, né? Hoje em dia eu tenho a minha própria empresa. Hoje em dia eu ministro cursos de personal shopper e redirecionamento. É uma grande realização para mim poder fazer isso. Ainda não tá do jeito que eu quero, tá? Não tá do jeito que eu quero, não tá assim, eu gostaria de fazer mais essa parte de coaching, que eu não faço no meu curso por enquanto, porque senão demoraria muito tempo. Mas seria ótimo se eu pudesse fazer. Mas as pessoas não estão me pagando para ser coaching, elas estão me pagando para ensinar o que eu sei sobre aquilo ali. Então é diferente. Então hoje ainda não consigo chegar. Mas eu sei que se eu pesquisar muito, se eu continuar estudando e me dedicando para isso, um dia eu vou chegar. Entendeu? Qual é o meu objetivo? Tu tem que colocar um plano em mente, assim, o que que tu quer? Primeira coisa, o que que tu quer da tua vida? Tu quer ser gerente? Então pronto. Comece a trabalhar para isso, se doe muito, pesquise muito, estude muito, mostra ideias, se dedica, mostra. Talvez tu não consiga ser gerente naquela empresa ali, tu vai conseguir numa próxima, mas vai demorar anos e tudo bem, isso é normal, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Não se iludam, tentem sempre, arrisquem sempre. Eu arrisquei vindo para um outro país, estava tudo certo lá, eu estava sendo gerente, estava ganhando super bem.
Não é que eu não estava insatisfeita, não é isso, mas meu marido precisava vir pra cá, porque senão ele ia perder a documentação. E eu escolhi vir com ele. Arrisquei mais uma vez. Com 27 anos, eu vim para os Estados Unidos. Arrisquei. E a gente começou do zero. Quando começa do zero, as coisas ficam muito mais difíceis, porque aqui, de novo, eu era analfabeta, né? Não tinha documento. Então, arrisquem, pessoal. Se estudem, se dediquem. Cai, levanta, cai, levanta. Só consegue chegar lá quem muitas vezes caiu e conseguiu levantar e dar seguimento no que queria, entendeu? Eu caí várias vezes. Quantas vezes eu fiquei sem emprego, não tinha dinheiro pra quase nada, mas sempre deu certo no final. E hoje eu tô aqui. Hoje eu tô, eu tava lá, hoje eu tô aqui, mas eu sei que eu ainda vou chegar aqui, entendeu? Eu tenho certeza disso. Eu estou à procura, eu estou a caminho disso, ainda estou me dedicando, faço um curso ali, faço um coach lá. Eu não fico falando isso pra vocês nem aqui nem no Instagram, mas eu faço. E isso me capacita cada vez mais de subir e chegar onde eu quero chegar. Eu estou na metade do caminho já, e isso é maravilhoso. Mas ainda tem uma outra metade, só que depois que tu já chegou na metade do caminho, a outra metade vai chegar muito mais rápido, porque tu já aprendeu a andar até a metade, entendeu? E aí depois que tu aprendeu a andar até a metade, até tu chegar a outra metade, tu vai levar a metade do tempo ou menos ainda do que tu levou todo esse tempo para percorrer até aqui e chegar no meio. Tem tantas histórias diferentes para contar para vocês, mas eu não sei se esse tipo de vídeo vocês gostam ou não. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixa um comentário aqui, deixa um comentário com a tua experiência aqui, do que tu já se frustrou, se tu já desistiu, se tu ainda tem um mundão pela frente, tu ainda tem uma esperança, o que tu pensa, e fala se tu gosta desse tipo de vídeo aqui embaixo. Se tu assistiu até aqui, então por favor, comente, tá? Eu espero que vocês gostem, mande esse vídeo para algum amigo de vocês, para alguma amiga que esteja precisando escutar isso. Não desista jamais. Caiu? Levanta de novo, vai lá, tu é forte. Eu consigo, tu também consegue. Gente, pelo amor de Deus, é só tentar, cai. Quantas vezes, esqueci o nome do cara lá que fez a lâmpada. Ele conseguiu, ele tentou várias, 700 vezes, até ele fazer funcionar a lâmpada, entendeu? Que agora eu não consigo lembrar o nome do cara, mas ele é famosérrimo e todo mundo conhece. Pelo amor de Deus, procura no Google se tu não sabe quem é. Enfim, tá, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Fiquem com Deus, um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não desista.